achar que pertence a ele, que ele manda de alguém lá, se puder, dá uma revisão para ver o que acontece. O requerimento está em instrução. O requerimento na conta, vai ter por sábado e embora. Os caras têm lá na igrejinha dele. Eu não tenho por sábado. Pois é, tem lá. Realmente eles atendiam naquela casa onde era a sede, né? Hoje eu não sei. Antigamente tinha uma sala lá agora Lá, talvez era que é um posto. Poderia ser um posto. Porque sempre lá dava uma limpeza, né? Às vezes pode ter até problema de bomba, porque nem sabe o que tem que ser feito agora. Mas tem muitos meios que eu ando lá com essa situação. Engraçado, né? Mandar o licença da prefeitura lá e dar uma olhada, né? Porque Às vezes você é bom, da né? associação, mas também, né? O ser humano merece respeito e tem que fazer um serviço para ele. Né? Senhor presidente, aproveitar o vereador André pela excelência, para o vereador, comentar o público presente. Aproveitar o vereador André pela essa preocupação. Contratos de serviços de primeira necessidade, os serviços essenciais do município, mesmo que seja algum projeto de instalação do governo federal, mas eu tenho certeza, sem dúvida de errar, sem medo de errar, que a prefeitura sim precisa da cobertura necessária, porque trata-se do município, então a questão que tem que ser resolvida dentro do município. Mais algum comentário? Não havendo, o projeto está em votação. Quem for favorável ao primeiro projeto, não, requerimento. O requerimento está em votação. Quem for favorável permaneça como se encontra, quem for contrário se manifeste. Aprovado por 8 votos. Mais algum requerimento? Não havendo mais requerimento, como está um assunto em evidência no município, que é a questão do ITR e de uma nova tabela que vai entrar em vigor, ou já entrou em vigor, não sei, nós gostaríamos de convidar o Giovano, ele, presidente do sindicato, para fazer uso da palavra aqui, o Giovano na cadeira 10, para pronunciar a respeito do que o sindicato está achando, como que foi aceito, e de antemão já digo que o Neto, o Realino, ele está aqui também a convite que foi feito para ele, e para que ele representasse o Poder Executivo em alguma pergunta que tiver, alguma coisa, ele está pronto para, e se puder, nos responder. Então eu agradeço a presença do senhor, e boa noite, seja bem-vindo e fique à vontade. Obrigado aí pelo espaço. A gente já estava trabalhando esse assunto, Primeiro, boa noite a todos aí. Já desculpe, às vezes eu não sigo muita formalidade aí, mas a gente já estava estudando isso. A gente todo ano faz as declarações de TR lá no sindicato para os associados. Inclusive hoje nossa funcionária está em treinamento lá em Goiânia para aplicação para começar a partir do dia 1º. Já foi liberado pela Receita até para começar a fazer. E todo ano a gente procura a prefeitura, ou a prefeitura nos convida para discutir a formação da tabela. Só que esse ano a gente não foi chamado, aí eu pedi para o pessoal verificar se a tabela estava pronta, porque a gente precisava da tabela para poder começar a estudar e trabalhar com os cooperados. Porque no passado também a gente já teve problema, muita gente que não quis declarar no valor estipulado pela tabela. Eu falei, olha, o sindicato não pode deixar de cumprir a tabela do município, então se você não quer declarar, não, mas o Tatá faz pelo valor mais baixo. Bem, dá vontade, quem quiser ir lá fazer, não tem nenhum problema, nós não impedimos ninguém. Só que aqui no sindicato nós não vamos descumprir a tabela, então vocês têm que dar seguimento a isso. Então, se tem contadores que fazem, mas isso é contra a norma, contra a lei, não pode fazer, então acho que a gente tem procurado esclarecer isso com os contadores também, E o sindicato está aí para defender os produtores. Aí quando veio a tabela veio com um valor realmente muito diferente do ano passado, mais que o dobro dos valores.
Aí a gente discutiu isso lá na diretoria e eu fui ao prefeito para solicitar por que tinha aumentado aquele tanto. Ele chamou lá o secretário de Finanças, que me deu as devidas explicações, de acordo com a instrução normativa da Receita, o laudo técnico feito pela um técnico engenheiro agrônomo, né, que foi feito, e colocou a tabela aqui. Mas em relação, a gente procurou também ver não só a tabela do ano passado, como também a tabela dos municípios vizinhos. Tá? Porque eu acho que uma coisa tem que ser um pouco coerente nisso, mesmo que talvez a prefeitura não concorde com isso, mas o que ficou muito claro para mim é que o aumento é em função de arrecadação. Então, agora, os produtores também não podem pagar a conta de tudo. Porque o que a gente vê hoje aqui é, por exemplo, vai consertar uma estrada, você tem que pagar o óleo, você tem que botar dinheiro. Então, se aumenta a arrecadação, então isso também é uma faca de dois gumes, porque se realmente fizer as declarações do valor que está aqui, eu acho que o prefeito vai ter que arrumar dinheiro até para asfaltar alguma estrada, porque é muito dinheiro. Porque se todas as pessoas declararem, o valor é um valor assim significativo. Então tem que também pesar isso. Eu vejo às vezes as dificuldades que tem aí a prefeitura, toda vez que a gente vai solicitar alguma coisa, tem reclamações de falta de recurso, tudo bem, mas por que só os produtores vai pagar toda a conta? Nós já estamos com uma dificuldade muito grande com o leite, que todo mundo está vendo aí os problemas. A gente está batalhando lá para tentar conseguir uma certa estabilidade de preço. Isso, ontem mesmo a gente teve uma reunião em Goiânia para isso. E aí você vai colocar isso para os produtores. Mas aí a gente estava preparando, inclusive, os documentos para fazer uma reunião na quinta-feira agora, convocar os produtores e a prefeitura para que a gente pudesse discutir. E eu fiz um levantamento através da Federação da Agricultura. Esses valores que estão na tabela de Orizona hoje é o valor da terra mais cara do estado, do ITR. E nós temos um valor mais caro que Rio Verde, que já está aí, que Mineiro, do que regiões altamente produtoras. Eu acho que às vezes a gente paga um preço que não é justo. E eu li toda a instrução normativa, eu acho que os valores que foram feitos, a técnica que fez o trabalho aqui, ela se debruçou muito em termos de informações técnicas, de caracterização de solo, de tudo, mas quando ela diz da metodologia que ela usou para calcular o valor, em nenhum momento ela explicou como é que chegou nos 21 mil. Do valor de terra boa, que é o valor máximo, né? Então, assim, como é que foi feito o cálculo? Ela só diz aqui que ela fez informações imobiliárias, de comercialização de terra e tal, sendo que na instrução normativa eles explicam bem claro no primeiro item, que o valor da terra nua é o valor da terra como se ela não tivesse nada. Sem agregação nenhuma. Isso é bem claro aqui no primeiro parágrafo, que diz: entendido como valor de solo com sua superfície respectiva mata, floresta, pastagem nativa ou qualquer outra forma de vegetação natural, excluído os valores de mercado relativo à construção, instalações, benfeitorias, culturas permanentes e temporárias, pastagens cultivadas e melhoradas, florestas plantadas, observados os seguintes critérios referidos do inciso 1 a 3, que também na tabela não contempla, que esses incisos o primeiro, localização do imóvel. Aptidão agrícola. Eu não posso chegar lá no sindicato e definir, por exemplo, se o imóvel é lá na Posse, ou lá no Buritizinho, ou lá na Corumbajuba, qual o critério que eu vou usar para classificar o valor? Isso não está especificado na tabela. Eu acho que isso precisa esclarecer.
A aptidão agrícola, tudo bem, o cara vai declarar, como é autodeclaração, ele pode declarar, ó, minha terra lá tem tantos hectares para soja, tem tantos hectares que é pasto, cerrado, isso aí é a critério de cada um. E dimensão do imóvel, que é o tamanho. Se o cara tem 100 alqueires, deve ser um valor, se tem 50 é outro, dependendo da localização. Então, eu acho que isso ela precisava ter explicado lá, ou explicado na tabela, e na tabela não tem essa explicação. Então, aí fala das aptidões agrícolas, define tudo aqui na instrução normativa. Então, assim, eu acho que para a gente trabalhar lá corretamente, que aí no laudo, depois aparece aqui no final a tabela e não tem nenhuma explicação de como é que chegou nesse valor. Aí, o valor em relação à tabela anterior, por exemplo, o ano passado você tinha uma tabela de 6.100. 6.100. Atrasado 5.100. E esses valores do ano anterior, eu lembro que a gente participou de uma reunião lá, tinha sindicatos, cooperativa, todo mundo. E esse ano não foi feita essa reunião. E aí os valores vieram desses valores aqui. Então você tem hoje a menor valor, que é 5.125, que é terra de preservação, que você nem vende, porque na realidade quando vai vender é preservação, né, você não pode fazer nada. Quer dizer, de 3.070 passou para 5.000, e a terra de aptidão boa, que era 6.100, passou para 21.540. Então, eu acho que nós não tivemos inflação e nada que tivesse correção, e nem a instrução na normativa diz que um percentual que você tem que corrigir. Isso é a critério do município. E assim, só para complementar, Rolando, o que eu vejo aqui é que eu também procurei que os municípios vizinhos, né, que está na mesma forma, igual o senhor disse, que hoje o Orizona é o maior valor. E a gente tem aqui em Vianópolis, por exemplo, lá a mais cara, né, que é a aptidão boa, é 10.016. Aqui é 21.000. Em Pires do Rio É 11.400. 11 os quebrados. Palmeiria 9 alguma coisa. Catalão. Então assim, não tem assim. A gente podemos está fora dizer, da realidade da estrada de ferro, né? Então assim, eu concordo assim, eu gostaria de saber do senhor, assim, o que o senhor acha que a gente poderia fazer para, já que o senhor já até leu a resolução aí, né, normativa, o que a gente pode fazer? Além do movimento, de sentar com o prefeito, né, eu acho que é por aí, né? Eu acho que, na minha opinião, é o seguinte, eu acho que a gente tem que fazer um documento. A gente ia fazer isso pelo sindicato somente, mas como vocês iam discutir o assunto, eu disse que eu viria aqui para a gente discutir. Eu já tive com o prefeito tentando discutir isso aí, ele disse que ele não pode fazer renúncia de receita. Tudo bem, mas isso não é um argumento, acho que factível ainda, porque nem ocorreu a receita. Se eu estivesse pedindo ele para devolver dinheiro, tudo bem, mas eu acho que ainda é tempo da gente talvez fazer uma correção na tabela. Então eu acho que a opção é a gente fazer, talvez, para não... Eu acho que se a gente fazer uma reunião, posso fazer lá no sindicato também, convidar todos os produtores, não sei quem vai vir, quem não vai vir, porque todo mundo está me questionando. E aí? O que vai fazer? O sindicato está lá para isso, para defender os produtores. Então a gente está correndo atrás para fazer isso. Eu estou elaborando um documento que eu vou encaminhar para a prefeitura questionando esses detalhes, você entendeu? E pedindo uma revisão da tabela. Esse é o primeiro trabalho que a gente vai fazer. Eu acho que se vocês também fizerem alguma moção para a prefeitura pedindo para rever a tabela, eu acho que é o primeiro caminho. Ninguém está aqui para brigar, nem para questionar. A gente quer defender os dois lados, sabe que a prefeitura precisa de recursos, mas também não pode, às vezes, de um ano para outro, corrigir todos os problemas. Eu até vejo que, na verdade, a gente tem comentado aqui que o que vai acontecer também é que os produtores,
infelizmente eles vão quase que pagar o aluguel da sua terra, que nós estávamos discutindo aqui, porque se você dividir isso, o valor que você vai pagar no ano por mês, vai ser um valor considerável. Até a gente estava conversando aqui a respeito que às vezes até compensaria Talvez você para quem vender, tem, no caso de alugar a criação terra. de gado, por exemplo, remunerar isso não é fácil, quem mexe com gado de corte. Porque é a longo prazo, Porque etc. Né? não é um negócio assim. E os pequenos produtores, no caso do leite, também vai despender aí um valor que já está difícil de pagar as contas. Tira da economia dele. Então, eu acho que eu concordo que tem que ter aumento, tem que ter correção, mas precisa de um critério. Se tivesse sido explicado, olha, foi corrigido isso, porque a Receita determinou, O estado inteiro. o né? Estado inteiro fez essa correção, então se os outros municípios vizinhos todos fossem esses, por exemplo, o ano passado, eu tenho um pedaço da minha terra que é Pires do Rio, eu paguei muito mais do que eu paguei da parte de Orizona. Você entendeu? Esse ano já vai ser Esse diferente. ano já é o contrário, eu vou pagar metade lá do que eu vou pagar aqui, ser com esses valores. Eu vou passar a palavra aqui para os demais vereadores, eu gostaria que eu guardasse aqui. É Acho um que pouco deve ter para a gente alguns colocar questionamentos, isso em né? discussão, realmente, Sim. e ver qual é a sugestão de vocês. Vou passar a palavra para a palavra está livre para quem quiser usar. Senhor presidente, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, colega vereador, cumprimentar mais uma vez o povo presente. É um assunto bastante melindroso, no sentido de saber que o município precisa de arrecadar, como o próprio Giovanni disse, mas tem uns limites. Para governar tem que ser feito, o governo tem que ser por escuta, por democracia. Acho que nós não estamos no século XXI, acho que essas decisões unilaterais só traz prejuízo e questionamento que não deixa ter o bom caminho rumo ao sucesso. Hoje a gente vê, Giovanni, tanto o setor agropecuário está penalizado. Uma guerra comercial Estados Unidos, China, o que aconteceu? O preço da soja foi afetado. Um acordo comercial Mercosul, União Europeia, qual que é a tendência? O leite ser prejudicado. Uma das coisas que está tendo uma certa estabilidade nos preços, no caso do milho, mas é uma questão climática lá dos Estados Unidos, no início da implantação das lavouras. Então, com isso, fortaleceu o preço do milho, mas já está com tendência de queda pelo excesso de produção no Brasil. Então, quer dizer, resumindo, todos os setores produtivos do Brasil hoje é penalizado pela ausência de receita e endividamento do crédito rural, a dificuldade do acesso ao crédito rural, a infraestrutura. Igual você disse, no nosso próprio município, não tem uma infraestrutura adequada, tudo depende de pagamento, às vezes não acontenta da necessidade do setor produtivo. Então, eu acho que uma questão dessa aí, ela precisaria ser tratada com mais delicadeza, com mais ouvir o setor envolvido e não tomar decisão, decreto, portarias, isso aí é antidemocrático e é nada melhor com um consenso. Agora você vê, Orizona é um dos maiores bacios de lei do Estado, sabido por todos. Mas isso não quer dizer que as terras que também são as mais valiosas do Estado também, né? Você vê, igual Jataí, Rio Verde, que é a região sudoeste ali, onde a produtividade é extensa, então quer dizer, o valor das terras são diferenciados. Então, o que a gente cobra também é essa isonomia de tratamento com os municípios do Estado de Ferraz. Nós temos que ter tratado de mesma equivalência de receita, de despesa, de impostos, mas não pode ser em primeiro lugar nesse tipo de tributação. Então, senhor presidente, eu questionei, dei uma lida nas discussões, vi alguns casos, no caso de Jataí, aconteceu algo parecido, e eu levei o nosso conhecimento do nosso setor jurídico, e ele disse que o caminho é esse aí, é o que o Giovanni está propondo. Caso não tenha sucesso no diálogo, é procurar a questão jurídica. Faça o ITR com base na última avaliação, com a correção PCA que seja, qualquer tipo de correção, e entra com a liminar na justiça pedindo que seja respeitada essa isonomia do extrato dos municípios da região.
Então, a princípio, senhor presidente, é esse meu pronunciamento. A palavra continua livre. Zé Gonzaga. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, cumprimentar o Giovanni pela sua explanação e a maneira que foi tratado esse assunto. Eu só queria frisar um ponto que eu acho que deveria ter sido respeitado. O diálogo com a sociedade. Esse ponto eu queria frisar, ele falar de novo. Os sindicatos eles estão aí para isso. As entidades ligadas ao meio rural, elas tinham que ter sido ouvidas, tinha que ser negociado. Concordo que precisa ser arrecadado, precisa aumentar a arrecadação, mas tinha que ser discutido com as partes interessadas também. Eu acho que pular por cima das entidades organizadas não foi a atitude mais correta. O vereador Genias. Eu vejo que o caminho era tentar, né, sentar e renegociar, porque diz, né, que precisa de arrecadar, que precisa colocar isso nas alturas também, né, acompanhar, né, mas não poderia ultrapassar os outros municípios, porque hoje Orizona, as mesmas terras de Vianópolis são as mesmas de Orizona, né, então teria ser, porque prejudica ainda mais o pequeno produtor, porque leite hoje já é um sofrimento. Então, ele vai dificultar mais ainda a vida do pequeno produtor, que já é tão difícil para eles, e ainda dificulta mais, né? Eu acho que esse não é o caminho, então teremos que sentar, nós teremos que defender também a arrecadação, precisamos, mas nós também precisamos defender a população. De modo geral, né, tanto faz o grande como o pequeno, mas também o pequeno. Então a gente precisa de rever. É uma coisa que é por decreto, né, não cabe a nós tentar negociar. Né. É tão fácil ter feito desde o início, né, convidado as entidades, né, os legislativos, vamos sentar e discutir. Né, seria bem mais fácil. Já que foi feito dessa forma, acho que teremos que tentar renegociar isso aí para ver o que pode ser refeito nisso aí. Alguém? Eu acho que, só para esclarecer um pouco o seguinte, eu acho que o imposto, a gente está vendo aí no país que tem uma tendência a diminuir imposto. Se nós ainda estamos trabalhando, aumentando o imposto municipal, a gente tem o próprio exemplo no sindicato. Por que acabou a contribuição sindical? Porque a contribuição sindical era usada por a maioria do sindicato para manter diretores e manter um monte de gente, os sindicatos que às vezes não defendiam nem a classe deles, né? Então, acabou a contribuição sindical, não é obrigatória, é voluntária. Então, a gente sabe disso e tem respeitado isso lá no sindicato. E a gente tem tentado sobreviver, vários sindicatos estão fechando, porque não tem como sobreviver, realmente, né, sem a contribuição sindical. E aqui a gente tem tentado manter o sindicato vivo, trabalhando com critério, prestando serviço. A gente criou uma mensalidade no sindicato para os associados que são vivos, a gente mantém o plano de saúde, a gente mantém a prestação de serviço contábil, nós fazemos para 116 produtores folha de pagamento de todos os funcionários, isso por um custo de uma mensalidade de R$90. E a gente tem sobrevivido no município. Então é questão de às vezes fazer gestão do processo, e a gente já vinha se preparando antes, quando soube que a contribuição ia ser. Agora, se os prefeitos começam com muita sede ao pote nesse TR, que é devolvido para a prefeitura, daqui a pouco alguém vai passar a mão nele lá na Receita Federal. Ou alguém vai entrar com algum projeto tentando talvez acabar com esse imposto. Você entendeu? Então eu já ouvi conversa de deputado nesse sentido. Vereador Carlos, para você fazer uso da palavra. Senhor presidente, cumprimentar os vereadores, o presidente, senhor Giovanni, presidente do sindicato.
Nós estamos vendo o país preparar para uma reforma tributária, que a sociedade já não aguenta mais pagar impostos. E de repente nós saímos aqui dos 6.100 para 21.540, é um pouco assustador. Nós estamos vivendo um momento muito crítico. O município de Orizona, como aqui mencionado, um município de uma bacia leiteira considerável, né? Fortíssima, mas o nosso produtor está sufocado, irmão. Está sufocado. Nós estamos lá no meio do produtor todo dia vendo a realidade do produtor, né? É o leite baixando, é a ração encarecendo, é o custo de produção cada dia mais caro. E o que acontece é o seguinte: o diálogo, vereador Jardemias, ele é necessário para estabelecer as normas para que a coisa aconteça. Porque o que vai acontecer aqui? Não é porque o produtor ele é uma classe de gente, trabalhadora, que quer pagar os seus compromissos. Só que dessa forma que o produtor vai fazer aquilo que o Giovanni falou. Vai correr lá para o cara que faz mais barato, porque ele não vai dar conta de pagar com isso aqui, meu presidente. Ou seja, dessa forma o município também não vai arrecadar aquilo que ele está desejando. Então o que é necessário fazer? Aqui não tem renúncia de receita. Primeiro ponto, nós temos que dizer isso, não existe renúncia de receita. Renúncia de receita, se estivesse deixando, feito um decreto liberando esse imposto, cobrando, estaria renunciando receita. O que tem que ser feito é algo que o município arrecade, mas que o produtor consiga pagar, que o produtor não vai tirar a corda do pescoço do executivo e colocar no seu próprio pescoço. É uma questão de sobrevivência. Nós estamos falando aqui, é uma questão de sobrevivência. A situação é muito grave, Giovanni. O senhor sabe muito disso, né? Como expert nisso aí, porque está dentro da cadeia. O produtor está numa situação de muita dificuldade. Porque está vendo lá e levanta de madrugada, vereador, você vai produzir leite, mas se o preço? Quando chega no final do mês, as contas não querem fechar. Não pode deixar de falar, o vereador Carlos, que a gente fala leite, milho, mas está pagando imposto também do leite, para tirar o leite, ele está pagando já os impostos. Agora que ele entrega, desconta lá os impostos, então já está embutido. Então, assim, eu acho que está aqui o representante da prefeitura, o Neto, uma necessidade, sim, de sentar, de chegar ao consenso, porque dessa forma aqui realmente é assustador. E o produtor não vai conseguir, isso aí é certo, o produtor tem condição. Mas alguém quer fazer uso? Talvez, né, o produtor correr atrás de mais barato vai prejudicar ele, né, nos seus financiamentos, lá mais para frente vai prejudicar nos seus financiamentos, vai dificultar ele poder fazer uma melhoria na sua propriedade. Principalmente, eu acho que, né, Ele o produtor já deixa de usar crédito, porque ele vai ficar impedido. e o produtor já é um cara sofrido, até desculpa da palavra, mas se alguém paga imposto nesse país, chama-se produtor rural. Esse não tem como sonegar nada, porque de tudo que ele faz, ele depende de nota. Você vai financiar, ele depende de nota, você vai vender, depende de nota. Então, se o maior pagador de imposto é o produtor rural, o empresário tem como sonegar com o produtor rural, não. Só uma questão de conhecimento, senhor presidente. No ofício que foi encaminhado para os escritórios, aqui o Giovanni pode até... Os sindicatos, os contadores. No ofício foi encaminhado, já prevê isso aí, que tem que fazer a declaração de acordo com o ajustado na avaliação. Se sair fora dessa aí, ele vai ser fiscalizado, inclusive com ameaça de imputação de pena. Não sei se o Giovanni tem a oportunidade de ver eu acho que é o item 3 do ofício. Não é isso? Você me desculpe se eu ter enganado, mas é equivocado. Mas já tem essa ameaça, o vereador Carlos. Ele não pode, ele não tem essa faculdade de arrumar um escritório mais barato, porque ele vai ser fiscalizado. Agora, o CPF é um só. E tudo é feito pelo CPF. Como está tudo na Receita Federal, não tem mais como isso é casado com imposto de renda, é casado com todas as declarações. Então, agora não tem muito para onde fugir. E se você faz a declaração indevida, você não, por exemplo, já tem vários produtores aqui com aquele problema da dívida do Fundo Rural, não pode fazer financiamento. Já tem vários municípios bloqueados pela Receita porque não dão conta de pagar o passivo do Fundo Rural e não pode operar mais com o banco.
Como foi a gente convidou o Neto, você quer fazer algumas indagações aqui para a gente. Se a gente viesse aqui, Giovanni, pode sentar aí, um pouquinho, para a gente, depois a gente concluir aqui e ver a melhor forma que a gente pode estar solucionando o problema aqui. Fique à vontade, Neto. Você quer um microfone? Não, vai na garganta. Boa noite, senhor presidente, boa noite, novos vereadores, público presente. Foi muito bem lembrado ao senhor Giovanni, presidente do sindicato, que a gente sempre fazia esse ajuste. Sentava, trocava ideia e o prefeito fazia o decreto. Com o advento dessa instrução normativa que o Giovanni acabou de dizer, que a 1877, de 14 de março de 2019, ela fala que isso não pode ser mais feito. Ela diz aqui no seu artigo 5º, as informações referidas no artigo 4 são compostas pelos valores obtidos mediante levantamento técnico realizado por profissional legalmente habilitado, vinculado ao Conselho Federal de Agronomia. Então, isso a gente não pode fazer, é um profissional que tem que fazer esse laudo. Inclusive, na instrução normativa, eu até fui à Receita, posto isso aqui, porque a gente sempre fazia, eu sou corretor habilitado, eu tenho habilitação para fazer avaliação de imóveis, fui contestá-la na Receita. Falei, mas por que um avaliador de imóveis, que é quem trata com imóveis, quem sabe o que compra, quanto está vendendo, quanto está valendo, é o corretor de imóveis, na maioria das vezes, a gente tem acesso a esses preços. Agrônomo, ele sabe, muitas vezes, a qualidade de terra. Agora, a avaliação do dia a dia da terra, muitas vezes o agrônomo não sabe. E aí falou, não, é só, isso aqui foi resolução, acabou, não tem jeito. Só pode ser um agrônomo. Falei, então, está lascado. A prefeitura tem até que contratar tem um gasto com isso, porque a prefeitura não tem em seu quadro um agrônomo para fazer esse levantamento. E questionei com ele também quanto ao valor dos imóveis. Falei, e esses valores? Que eu mexo com imóvel, eu sei muito bem que aqueles 6 mil está bem abaixo do valor de mercado. Ele falou, não, isso a Receita vai começar a averiguar, vai olhar isso tudo, é igual bem lembrado o Giovanni falou, vai olhar as declarações com imposto de renda, o cara declara uma coisa num lugar e depois no outro lugar ele põe outro, que a hora que ele vende, ele quer ter vendido a terra cara para não ter que pagar imposto de renda. Aí agora, eles estão amarrando isso, bem lembrado o Giovanni lembrou, que é bem lembrado. Agora, quanto à classificação de distância, esses trens, lá aqui no artigo 2º, fala que só pode ter, as classificações é aquelas que estão lá. Não tem, aqui eles generalizam. Lavoura terra boa, regular, restrita, pastagem plantada, silvicultura e preservação de fauna e flora. O valor, a pessoa que fez, ela tem que levar em conta isso aqui, ela tem que responder, a tabela é isso aqui. No laudo que ela vai, hora que ela vai olhar os preços, que aí dá a diferença de terra de distância em distância. Mas com certeza são necessárias, né? Isso eu não tenho acesso. E quando vocês falar de falar que a prefeitura quer arrecadar, na verdade esse imposto do ano que vem, a prefeitura, esse que vai entrar agora, a prefeitura recebe só 50% dele. A prefeitura fez um convênio com a Receita Federal no dia 27 de 5 de 2019, que vai ter essa fiscalização. Por isso que foi avisado. Aqui não é ameaça não, tá? É de aviso. Tá? É um aviso para o produtor, porque se ele declarar o preço diferente, na hora que cair lá, inclusive eu falo para vocês, não precisa entrar com mandado de segurança, esse trem não. Vai ser, se o cara declarou errado, ele vai ser notificado, aí ele tem 30 dias para impugnar. A legislação, o produtor tem direito, ele sentindo que a terra dele não vale aquele valor, ele pode contratar um engenheiro agrônomo para fazer um laudo e contestar o valor. O direito de defesa todo mundo tem, e tem 30 dias para o produtor fazer isso. De posse dele contestando esse valor, vai ser enviado para a Receita Federal, a prefeitura tem um funcionário que vai olhar isso, está habilitado para isso lá na Receita. Ele tem a senha e ele vai montar o processo individual de cada produtor e vai enviar para a Receita.
aí sim a Receita vai fazer as averiguações necessárias. Não passa batida aqui. Mas o que eu vejo aqui é o seguinte, nós, no momento algum, porque nós estamos falando aqui, nós falamos que a prefeitura estaria errado da forma que foi feito. A nossa discussão é, será que todo o resto do estado está errado, só a prefeitura não está certa, depois valor alto? Você entendeu? O problema que nós estamos discutindo é esse. A forma, as normativas, resoluções, o jeito de enviar, o decreto, em momento algum nós não estamos falando desse sentido. Nós estamos querendo chegar aqui, será que todos os outros municípios estão errados e a Arizona só que está fazendo certo? Esse que é o ponto nevrálgico aqui da discussão. Né? O questionamento é válido, é prudente. O sindicato representa o produtor, está exercendo a finalidade que é constituído para isso, defendendo o produtor rural. Podemos sim fazer uma reunião e tentar ver isso aí. Chamar a técnica, ela apresentar as argumentações, da onde que veio as fontes, o que, né? O que eu vejo aqui, é assim, porque se depois deixar isso aqui e começar a declarar em cima disso aqui, etc., desse valor que foi enviado para a Receita, aí sim, você começa a pagar, etc., depois numa eventualidade na frente querer baixar, aí pode até constar como uma renúncia de receita. Mas como ainda está em trabalho ainda, assim, acho que ainda dá tempo de fazer qualquer coisa, então acho que ainda podemos discutir, né, e levar ao conhecimento de todos o que está sendo discutido e o jeito que foi feito, porque eu acho que precisava de uma publicidade, porque que chegou nesse valor, sendo que os outros municípios não é esse valor. Então, assim, acho que a questão é essa, né? Vocês falar que a Arizona está caro, tudo bem, mas os outros municípios não tem base, né? Não, eu posso até falar que Eles não têm parâmetro também. Os preços que eles botaram O de lá. Pires do Rei tem até o nome do agrônomo. Pois que é, às fez o vezes laudo ele aqui, sabe né? Então, quem que é esse agrônomo? É daqui ou é de fora? Que Na às vezes verdade, ele que é é doido da de cabeça também, né? Daqui também tem o laudo, tem o nome. Temperatura demais eu Não, falo, né? tem o laudo da técnica que fez, né? E é da prefeitura, tá ok, o laudo, tudo bem. Agora, apesar que eu não concordo muito que as explicações lá não chegou, ela não deu todas as explicações, como é que chegou nesse valor? Devia ter aparecido. Agora, o de Pires do Rio aqui também, ele fez, foi feito pelo Rui Ramos, que é agrônomo também lá, está aqui, tudo CREA dele, e chegou numa tabela, subiu da tabela anterior, subiu, mas não essa exorbitância que subiu aqui. Inclusive, Esse é o questionamento. Essa pessoa que fez esse laudo, a gente tentou um profissional aqui na cidade para fazer isso aqui, que ficaria aqui. De todos que eu procurei, falou, eu não vou fazer, porque vai ter que subir o preço e eu faço financiamento para produtor, eu vou perder meus clientes. Eu trabalho aqui na cidade, não vou fazer, porque o preço vai que eu tenho que subir o preço e depois eu perco meu cliente. Entendeu? Por isso que foi feito um profissional de fora. Mas todo mundo sabe que esse preço que estava praticado não existe. Não é doido não. Mas a gente refere muito a diferença de Vianópolis e Horizonte, se acessam mais ou menos o mesmo padrão. Né? Então, isso que a gente refere. Essa questão aí, a administração do município, ele tem a parte administrativa e a parte política. Eu acho que nesse caso, especificamente, faltou a questão política, de negociação, de ouvir as entidades, se seria, como diz, aceitável esse valor. Então, a falta foi o diálogo, porque qualquer uma pessoa que visse que dava a disparidade entre os municípios, então já dava ali logo de cara. Então, acho que faltou o lado político de entender esse valor aí também. Acho que a questão política aqui, eu acho que você é um dos não é porque está na sua praia, senão você é um dos poucos que ainda conversa o lado político aqui, que você relaciona com a Câmara, é você. Então a gente tem sempre esse apreço por você, que você dá a cara a tapa. Porque às vezes você está com uma função que você às vezes nem é vinculada ao setor, mas para dar satisfação, para dar o esclarecimento necessário, eu tiro o chapéu para você nesse sentido. Você
Mas essa questão política também faz parte do processo administrativo do município e que está deixando a quem desejado. Inclusive, eu falar. Eu acredito que o prefeito, a gente pode chamar e ver, sentar com o sindicato e até ver isso. Mas lembrando bem que o que a prefeitura fez não está errado. Está dentro da lei, está atendendo a instrução normativa. O profissional é habilitado para fazer esse levantamento. Ele fez trabalho de campo. Ele coletou o preço, ele viu no cartório, viu quem vendeu, quanto que vendeu. Então isso, ele está certo. Agora, esse caso político, a gente pode até rever. Eu queria fazer uma pergunta, né? Porque a gente, você sabe que está no meio político, chega, conversa de tudo quanto é canto, de tudo quanto é jeito, e a gente vai formalizando uma ideia sobre o assunto. Porque chegou ao meu conhecimento que parece que teve uma reunião entre os prefeitos da Estrada de Ferro para chegar num valor mais ou menos equiparado aos outros municípios. Você concorda que teve? Você sabe se teve essa reunião mesmo? Não teve, era para ter, não teve. No dia. Prefeito, tudo desmarca, né? Tem outros trem e eles acham que o assunto não é pertinente. Inclusive, essa reunião era para tratar esse valor da terra nua e o ITBI, para não ter disparidade dos municípios, que, igual vocês falaram, realmente é a mesma coisa. Mas, e por um motivo ou outro, nunca deu conta de juntar esses prefeitos tudo para fazer isso. Todo dia um está para Brasília, outro está para Goiânia e não deu certo. Então, essa reunião ficou conversada numa reunião do consórcio, que se faria essa reunião junto com os prefeitos, o secretário de Finanças, mas infelizmente não se chegou a fazer. Eu estou te perguntando exatamente por isso que eu perguntei antes, para a gente não falar coisas que talvez seriam em vão. Porque chegou ao meu conhecimento sobre isso. Só porque a pessoa que falou parece que tinha tido a reunião, que tinha ficado acordado esse valor próximo de 21 mil. Certo? Não. E não sei, cargas d'água que os outros recuou, e só o daqui que continuou com essa proposta dos 21 mil. Por isso que eu fiz essa pergunta antes, porque chega pra gente esses comentários, pra gente não ser leviano, né, e falar uma coisa que talvez não tenha acontecido. Porque aí você falando isso, quero achar que certamente os outros prefeitos pensou, não, vamos deixar aí mais ou menos um pouco mais alto do que estava e continuou do mesmo jeito. E volto a falar, na hora nenhuma nós estamos questionando a irregularidade do fato, e sim a conclusão do valor, né, onde é que chegou nesse valor. Então, né, teve o fato de ter os municípios confrontantes aqui, né, e são todas as mesmas terras, que a gente sabe disso, às vezes pode ter um pouquinho melhor, outra, mas é a mesma coisa, quando você põe no papel tudo é igual. Mas alguém quer fazer um comentário, alguma coisa? Só porque nisso aí existe terra, se ela tiver avaliada lá 50 mil alquê, uma terra fraca, a hora que vai vender o cara acha é 30. Existe. Está avaliado lá para pagar isso, mas acha é 30. Todo mundo sabe disso. Se achar umas terras mais ruins. O meu questionamento é em cima do VTN. Quer dizer, eu não sei, aqui já teve venda de terra de 300 mil alquê, de 250 mil alquê, aqui no município. Porque quando você tira as benfeitorias, porque você pode até ter terra de 200 mil alqueires aqui, mas você precisa ter benfeitoria, precisa ter cerca, precisa ter um monte de coisa, precisa ter acesso, precisa estar num local mais ou menos condizente, tal, até pode ter esse valor. Mas aí quando você tira as benfeitorias, porque isso está muito claro aqui na instrução, você tem que avaliar o valor do VTN, é aquilo como se fosse uma terra nua mesmo, não tivesse nada lá em cima. A aptidão dela é que vai dizer, bom, ela serve para soja? Serve. Então, se ela serve para soja, ela está classificada na primeira aptidão aqui, que é a aptidão boa, que vai ter esse valor máximo. Agora, se ela não tiver essa aptidão, ela vai caindo de classe aqui de acordo com a descrição. Tudo bem. Eu acho que a diferença que teve aí, um pouco, foi em cima disso. Eu acho que se a técnica, inclusive, diz aqui no relatório dela,
dizendo, eu consultei o valor imobiliário, valor disso, valor daquilo, mas em nenhum momento ela disse que usou o critério de avaliação da terra bruta. E aí isso é questionável aqui no relatório dela. Essa terra, né, de valor, né, próximo aqui a 150 mil, Pedro, ela valia na época, né, bruta, era 70 mil, 80 mil o máximo. Que vale 100 mil lá perto da posta, né, ela valia o quê? 50 mil? Não, se você tirar tudo que é a aptidão dela, para o valor dela da terra nua, lá na posse, não deve ser a mesma coisa que aqui, chegando em Horizonte, concordo plenamente. Por isso que diz ali de localização, de distância. Esse critério também poderia ter sido usado. E eu posso estar equivocado, mas existe outro problema também. Vamos supor que você tem uma fazenda de 100 alqueires, mas 60% dela que é boa para a soja, chega esse valor. E o resto? Mas aí, Não, mas aí tem a tabela que você vai baixando. Vai separar. Só uma coisa que eu ainda acho errado, que é a reserva, além do dono da fazenda não ter direito a nada dela, quem tem o maior interesse da reserva é a União, é o Estado, é o município. Mas ela fica de fora porque aqui eles complementam só os 80%, né? Se eu contar um negócio, esse negócio de terra de reserva, por exemplo, eu tenho uma terra aqui, planto lavoura nela toda, compro a terra na beira do Corumbá, se fosse na minha terra eu não tenho que pagar nada dela não. Agora a outra reserva, extra propriedade, ela é tributária. Porque você comprou para usufruir de uma terra aqui e jogou a reserva para lá. Aí você paga da reserva. Inclusive é onde entra os 80% para saber a tabela do imposto, que é aquele 0,03, 0,1, etc. Tem muita gente que depois da fiscalização, já vou falar para vocês, que muita gente vai fazer isso, e nós tivemos uma reunião instruída sobre isso. A reserva no Brasil ainda é 20%, viu gente? Se utilizar mais de 80%, você está entrando dentro da reserva. E entrar dentro da reserva é crime. É só um... Mas é o que está falando aqui no normativo. Né? E muita Inclusive gente falam vai que é baixar, só 80%. Porque é o que pode ser tributado, porque na reserva, se ela está dentro da sua propriedade, ela não pode ser tributada, conforme a tabela da Receita aqui. Então, assim, eu acredito, Giovanni Neto, eu acho que, em nome da Câmara aqui falando, eu acho que vou fazer uma proposta para os demais vereadores, a gente fazer também aqui um ofício, uma menção, como dito pelo Giovanni, para que todos nós assinarmos também, se isso é uma proposta, eu vou escutar de todos, querendo alguma explicação, alguma coisa, ver o que pode ser feito, né, se tem jeito de rever ainda essa Pelo sindicato, a gente situação. vai pedir a revisão da tabela. Sim, Um valor mais equitativo, você entendeu? Não que precisa diminuir o Eu acho que valor tem que acompanhar o dos demais municípios ser vizinhos, mais né? realista com a realidade hoje do produtor. Eu acho que deveria acompanhar os municípios Mas depende vizinhos. da prefeitura acatar ou não. Senhor presidente, com relação ao que isso aí, eu vou dar a minha opinião. É o seguinte, eu acho que como o Giovanni está em negociação com a prefeitura lá, é uma questão, eu acho que um pouco assim, bem bastante complicada, complexa. Eu acho assim, se fosse convidado Vossa Excelência a participar dessa reunião ou qualquer manifesto, acho que sim. Eu acho que no momento agora, eu acho que o ofício não. Eu acho que o Neto está justificando, já está respondendo um ofício que nós iríamos encaminhar para a prefeitura. Então, eu acho que nesse momento, assim, até um pouco delicado, eu acho que seria necessário, interessante, que participasse dessa conversa, o senhor, se fosse convidado, como solidariedade aos produtores rurais, mas eu acho que sem formalizar, do meu ponto de vista. O doutor Sebastião, às vezes, daria uma explicação melhor. Eu queria ouvir o Giovanni, que está aqui, né? Eu falei o que ele achava no começo, porque eu penso assim que a gente pode fazer um documento para reforçar o pedido deles, ou fazer um em conjunto, não sei, por isso que eu estou trocando ideia aqui para a gente ver qual uma situação melhor para que a gente possa estar envolvendo também nessa situação, até porque nós ele está aqui representando o sindicato e nós estamos representando o restante que não é sindicalizado. Tem N pessoas do município que têm propriedades que não faz parte do sindicato. Né? Então, acho que por aí, eu queria consultar o doutor Sebastião, o que o senhor acha? Presidente, na minha opinião,
Eu estou com o vereador Altair. No momento, pela legislação vigente, né, que a gente conhece, e pelo clima que está entre o executivo e o legislativo, eu acho que, no caso, formalizar documento, eu acho meio perigoso. Eu considero que o diálogo entre o doutor João, que está na frente do sindicato, com o prefeito, e, no caso, a participação da presidência do legislativo, de qualquer vereador que queira participar numa reunião, ela seria válida. Mas entrar com formalização de ofício, essa coisa, eu acho que o efeito talvez seria até negativo. Essa é a minha. Tenho uma opinião aí, não sei se é válido, mas eu ouvi bem a leitura da ata aí. Prestei bastante atenção na leitura da ata. E acho que a fervura está muito violenta. Ouvi também as declarações nas rádios, acho que muita coisa podia não ter sido dito, né? Nem de um lado nem de outro, que isso não traz benefício para ninguém, só aumenta a fervura das coisas. Eu acho que nesse momento a gente vai fazer pelo sindicato, vou pedir o Walter para, se ele puder assinar, tudo bem, porque ele também tem que defender, tem muito pequeno produtor que é filiado ao sindicato dele, que também tem que declarar, porque não tem limite de área, é obrigação de todo mundo. Então, até 35. Até 35. Até 35 hectares? 30, né? Mas tem gente que é filiado lá ao sindicato dele que tem mais que isso. Tem. Então tem que declarar. Então eu até tentei falar com ele hoje, mas não consegui. Vou pedir para ele, se ele quiser assinar junto com a gente lá, tudo bem. Mas eu vou fazer um ofício em nome do produtor, né? Independente de ser associado ou não. E deixar que a gente, talvez, se a coisa não fluir para nenhum lado, eu acho que aí talvez a gente tenha que fazer uma coisa mais, convidar todos os produtores, porque eu ia fazer isso na próxima quinta-feira, até o pessoal da federação já se dispôs a vir, os advogados que a gente tem lá para tentar fazer, mas eu vou tentar a via normal primeiro, e se não tiver retorno nenhum, a gente vai tentar fazer um movimento dos produtores para que faça pressão, aí é diferente, aí é quem tem voto, né? Então acho que tem que ser por esse lado. A gente não quer chegar nisso, mas infelizmente. Para a gente entender aqui, no caso, você vai fazer esse documento, mas não, de primeira mão você não vai fazer nenhuma reunião, nem... Não, por enquanto não. A gente vai enviar esse documento amanhã, já está mais ou menos... Eu não quis mandar antes de vir aqui, até porque vocês iam fazer o debate, e, bom, de repente sai uma solução, a gente até teve com a diretoria reunida hoje, e a gente disse, não, a gente vai ouvir a Câmara primeiro, vamos ver se vai sair alguma discussão lá que seja factível, a gente evita fazer alguma coisa. Mas acho que primeiro fazer uma correspondência, né, oficial, porque aí tem que ter uma resposta oficial e a gente vai ouvir isso primeiro. Se tiver uma resposta favorável por aquilo que a gente vai pleitear, tudo bem. Não precisa fazer reunião nenhuma. Agora, se não tiver, a gente provoca uma reunião. Eu acho que o caminho também seria esse, mais plausível. Eu queria dizer o nome da Câmara, que eu acho, pelo que eu vi aqui, os comentários, eu acho que todo mundo está mais ou menos no mesmo pensamento do senhor e do sindicato, né? Com essa logística. Não, mais uma vez, dizendo da forma que foi feito, mas sim o valor que foi colocado. Né? A logística foi de acordo com as recomendações. Só o valor que a gente acha que poderia ter acompanhado os demais municípios vizinhos do Estado, né? Então, assim, eu queria deixar de antemão aqui que quando, se porventura houver essa reunião, que nos convide, que na realidade eu gostaria de, não só eu, como todos os vereadores, até para mostrar à população que está todo mundo de acordo com o
que está sendo pedido pelo sindicato, ou sindicatos no caso, né, como o senhor disse. Eu acho que o que a gente podia estar discutindo sobre isso, acho que é mais ou menos por aí. Não sei se o Neto quer falar mais alguma coisa, deixa a palavra aberta para o senhor, Giovanni, se não quiser. Não, é só agradecer mesmo pelo staff e a gente vai tentar fazer isso e a gente mantém a Câmara informada também a respeito do assunto. Eu gostaria que o senhor levasse então para os demais diretores que a Câmara está do lado do lado, não, assim, também está querendo que chegue um consenso. Exatamente, que seja bom para todo mundo, para as duas partes. Prosseguindo, então, agradecer a sua presença. Nós íamos tocar aqui no assunto aqui do ITBI, mas vamos deixar para uma próxima. Eu ainda tenho um compromisso. Só chamar. Sim, não é todo. Eu queria terminar um minuto para vocês. Não entendi. A hora que terminar a reunião, eu queria um minuto para vocês, os vereadores. Não, é outro assunto. Então, de antemão, Neto, eu já queria te convidar para a próxima sessão para a gente falar sobre a questão do ITBI, que também é uma coisa que está sendo bem comentado, e a gente queria entender, inclusive a gente até eu fiz pedindo e não fui assim, contemplado, esclarecido com a sua presença, com certeza eu acho que vai ser válido para a gente entender também como que está sendo cobrado o ITBI. Eu falo ISTI porque hoje é ISTI e eu não falo ITBI. Porque é bom para a gente, não que eu estou querendo falar aqui mais uma vez que está sendo errado, a gente quer entender como que está sendo feito. Então já fica já convidado, certo? E eu gostaria de passar a palavra ali agora para os vereadores. Presidente, eu queria fazer um ofício, não pode desculpar por requerimento, eu queria fazer um ofício agradecendo o Esquinão pela grandiosa oferta que ele fez. Para mim, foi uma das maiores felicidades de Goiás. Esse final de semana, agradecer pelo. Você quer parabenizar pela grande festa que ele fez. Para mim, eu já fui muito sério, mas o tamanho daquela é só aquela Trindade. Tá com moral com ele, né, filho? Vai em rádio, fala você, manda abraço. Agora você não tá com moral. Mas ela já vai anotar e fazer. Mas alguém quer usar a palavra? Vereador Zé Gonzaga. Tem dois assuntos que eu quero falar. Um deles, a comunidade da margem do Santa Bárbara, esse ribeirão nosso aqui, está reclamando, dizendo que ele está sendo poluído, muito poluído nesses últimos dias, principalmente nos finais de semana. Até as pessoas que andaram comentando comigo disseram que voltou aquele problema que há um tempo atrás matou peixe. Parece que está do mesmo nível. A água baixa, ainda parece que o problema aumenta, né? E aí continuam jogando o produto, não sei se JL, se alguém, eu não sei como seria isso, tem uma espuma lá mais embaixo, lá, que a água está notável, parece que está contaminado, está difícil, que lá está uma situação, a água está morta. Então eu queria fazer esse comentário aqui. Eu queria aproveitar a presença do Neto, falar da Secretaria de Meio Ambiente, que ela de repente ela poderia estar ter alguma atitude nesse sentido, porque a gente sabe que existe como não jogar produto direto no ribeirão, tem sistema de tratamento. Então acho que devia. Tanto é que, parece que a impressão que dá para os moradores é que não são todos os dias, principalmente no final de semana. É descuido de alguém, é preguiça de alguém de fazer esse tratamento naquele dia, ou simplesmente é uma orientação para isso. Então, que visse alguma coisa nesse sentido. Eu acho que precisa, quando a gente fala de meio ambiente, a gente precisa zelar do meio ambiente. As nossas águas estão poucas, a água potável nossa. Eu acho que contaminar uma água de um ribeirão desse aí, que ela é muito usada, é um crime que devia ser corrigido.
Mas alguém quer fazer outra palavra livre? Eu tenho mais um assunto. Ah, sim. Continua. O outro assunto que eu queria tratar, eu estive olhando hoje a respeito da falta dos funcionários contratados aí na cidade e descobri que as escolas estão sendo penalizadas com isso. Estão encontrando dificuldade muito grande, principalmente do ensino médio. Tá uma dificuldade muito grande. Ensino médio não, do fundamental. Seria da segunda fase. Fundamental 2. Fundamental 2. Segunda fase. Da quarta série até o nono ano. Estão enfrentando uma dificuldade muito grande. Soube que o Francelino, Cachoeira, Firmeza, tem algumas escolas aí que estão com uma dificuldade muito grande. Eu acho que precisa agir rápido para mudar isso aí. E a gente sabe que também outros serviços também, da saúde, braçal em geral, principalmente, tá? Todos os setores estão em falta. Mas alguém quer fazer outra palavra? Senhor presidente, colegas vereadores, a gente está no mesmo viés, dessa questão aí, a preocupação que está ocorrendo nessa falta dos funcionários, principalmente em algumas áreas, eu acho que em todas as áreas está fazendo falta, mas algumas áreas bastante delicadas, em questão da educação, falta de até professores, tem questão da falta de funcionários de limpeza em algumas escolas, questão na saúde também. Tá? Lembrando da creche que está fechada. Lembrando da creche que está fechada. Então, assim, uma situação de calamidade, preocupação que o município está passando. E a gente sabe que a prefeitura está agora trabalhando para resolver, mas que não é uma resolução tão rápida, e isso vai trazer acarretando mais dificuldades ainda. A gente vê, ao mesmo tempo, eu trago aqui uma crítica da necessidade das gestões municipais, a Redonda Thaís está preocupada com o concurso público. Nosso último concurso foi em 2006, no final de 2006. Então, nós já vamos para 2006 para 2019, nós estamos aí com a defasagem bastante grande. O que acontece é que nesse período, vereadores, aposentaram muita gente, né? Saíram muita gente da ativa e não foram sendo recolocados. Né? E aí isso traz um transtorno em um determinado momento. Né? Sem lembrar também que nós estamos com algumas preocupações, principalmente nós da Comissão da Educação, em relação às situações que refere a uma realização de concurso público, e hoje seria necessário fazer um estudo muito adequado da questão da educação para poder ver o que tem que ser feito, porque às vezes a gente fica imediatamente pensando só na possibilidade do concurso, e a educação, a gente sabe que o concurso tem que ser em todas as áreas, mas a educação ela tem que ser reavaliada para a organização de concurso público. O que nós estamos percebendo diuturnamente? Cada dia nós temos menos alunos, Zé? E agora com essas reformas, essas mudanças na questão da aposentadoria, mesmo o professor ficando de fora, ele ainda vai ser afetado de alguma forma, porque vai ter aquela questão de quem está muito próximo, pagar o pedágio, se passar no Senado igual passou na Câmara. Então, assim, na área de educação, a necessidade de fazer um estudo profundo para que você não faça um concurso público também e encha a educação e depois você vai ter dificuldades para gerir isso aí. Então, é uma faca de dois gumes, né? Tem que ser feito um grande análise, um grande estudo para a realização desse concurso. É fato que não há outro caminho a não ser o concurso público. Nós temos que resolver a questão da falta de funcionário, e resolver a questão do fundo de previdência e resolver as questões inerentes à colocação de funcionário da ativa. Porque quando você substitui, ninguém aqui é contra contrato, pelo amor de Deus, nós estamos falando dessa forma, nós sabemos que há necessidade sim de ter contratos. Mas quando você tem um quadro efetivo permanente, né,
você fica com a maior tranquilidade, né? O município, vamos falar de educação, que já quiser falar de educação, o pai fica tranquilo, a escola, a própria Secretaria de Educação. Então é uma situação difícil que o município está enfrentando nesse momento. Só queria lembrar que tem muito professor fora da sala de aula preenchendo as vagas que deveriam ser preenchidas através de concurso, né? Eu acredito que é o necessário retornar todo mundo agora para a sala. Porque senão você faz um concurso, essas vagas ficam ociosas, vão ser preenchidas por novos, e o que você vai fazer dos outros? Então aí é por isso que a gente fala, tem que ter, é o momento de fazer um raio-x, né? Quem pode voltar, quem não pode. E a gente vai percebendo também que eu sou o maior defensor da educação e do profissional de educação. Mas a gente tem que ter a responsabilidade, enquanto classe também, de fazer isso aí, vereador Zé Gonçalves. De ajustar esse pessoal, de pôr todo mundo nos seus devidos lugares, porque também, senão depois a gente vai estar com a secretaria, a pasta da educação cheia, e as dificuldades com salário, com cargo, vai ser complicado, porque isso é fato, gente, no Brasil. Nós saímos da casa dos 3,8 para 1,8 de filhos. Isso vai diminuindo a cada dia mais. Estou falando nas últimas décadas, né? Então isso vai diminuindo a cada dia mais. Ou seja, nós vamos ter cada dia menos alunos. Isso aí é fato consumado. Alguém quer fazer uma palavra livre? Senhor presidente, eu queria só fazer um comentário com relação ao Zé Gonzaga, questão ambiental. E Neto, mais uma vez. Neto, tá, achei que estava aqui, tá lá. Você que leva as pedradas, você que dá cara a tapa, né? Você responde para agricultura, meio ambiente, eu acho que infraestrutura, tudo, você tá, é o cara, da maneira de dizer, do popular. A questão ambiental é todo dia à noite está queimando lixo, vereador Carlos. E eu tenho sempre falado que quem está na cidade que está inalando lixo, fumaça tóxica e não está sabendo, está dormindo e está inalando. Porque vem um corredor de fumaça aqui, ó, justamente canalizado para dentro da cidade. Se você levantar de manhã, você vai ver que a cidade está escura de fumaça. Quer dizer, justamente do lixão. É uma questão preocupante também. E falar de outro assunto, Elisângela, vou direcionar para você. Eu fiquei cabisbaixo aqui, analisando e ouvindo. Nota 10 para a ata, senhor. Obrigada. É bem relatada, bem... Acho que a gente tem que prestigiar o produto de boa qualidade. Então, mais uma vez, eu referencio esse trabalho como digitador, não só digitador, mas como relatora também. E o Neto também, mais uma vez, nosso apreço pela essa harmonia, hein? Que você não tem, às vezes, essa possibilidade de fazer, você está aqui com a gente. E o lado político, eu acho que está carecendo isso, sabe? O processo democrático, um Brasil democrático, nós sempre temos que discutir, conversar. Não, acho que não justifica hora nenhuma você mandar canetada sem conversar. Já que o irmão vereador Altair citou lá a queima lá no lixão, eu tenho presenciado também essa fumaça. Até foi um requerimento que eu fiz aqui antes do recesso em relação às queimadas também aqui dentro da cidade. O pessoal atira fogo nos terrenos baldio, nos lotes baldio. E eu acho que a prefeitura ela tem acesso aí, ela tem o horário na rádio, né, ela tem acesso aos jornais aqui da cidade, né, a divulgação aí, tentando passar poderia passar uma orientação à comunidade, né, eu acho que uma forma de alertar que colocar fogo em terrenos baldios, colocar fogo aí nos lotes, na cidade, é crime, né? Então é pouco divulgado, as pessoas não sabem que, eu já conversei com muitas pessoas, elas não têm essa noção de que você sair atirando fogo é crime. Talvez se tivesse uma conscientização maior, uma divulgação maior, talvez poderia evitar, né, muitas queimadas aí, muitos incêndios dentro da cidade, que tem os incêndios não param não, né? Todo lugar que você passa aí tem um incêndio, tem um fogo de incêndio dentro da cidade. Eu acho que é uma forma assim de divulgação, né? E também explicar, né, que é crime, né, atirar fogo aí por onde passa, talvez poderia evitar um incêndio aí. Só uma parte, vereador, só quando chegava aqui na cidade hoje, por exemplo, estava interessante aquela região daquele loteamento do João Carlos lá, parece que estava incendiando a cidade. É fogo mesmo. Eu só vejo uma saída nisso aí. Não adianta querer proibir arrumar fogo, que vai arrumar, vai continuar arrumando, isso é certeza. Não existe uma saída, obrigar que o dono zela do seu terreno. E isso aí você sabe
que é difícil, vai depender muito de nós, né? Porque aí vai ter que vir lei pra cá e nós Permanecer pro seu terreno. correr atrás, né? Cada um zelar pro seu terreno. Senão pagar multa. Mas já tem no Código Tributário, no Código Constitucional. A prefeitura tem que exercer a função. Pois é, mas aí para a prefeitura exercer precisa do nosso apoio. Não, E aonde o que vem o cara vem reclamar que está cobrando multa, é o nós querer a lei dele, se não me engano, é 78, essa lei já existe. Mas porque os administradores, nem fiscal, às vezes não tem no município. É mais dura, mais firme. Mas alguém quer fazer uso da palavra? Vou fazer mais um agradecimento. Um agradecimento ao time do Guarani pelo campeonato, né? Parabéns. O time do Guarani pelo campeonato, né? Estava torcendo Guarani ou não? Que ganhasse. O vereador Vini citou aí em relação ao campeonato municipal, né? Eu estava até aguardando aqui para o final. Nós temos um time lá, a grande final, acho que uma final digna aí do futebol de Arizona. Né? E parabenizar a Mata também, né? Vindo acho que as demais equipes que participaram do campeonato. Foi um campeonato muito equilibrado, eu gostei muito desse campeonato. Acho que é uma área que eu estou por dentro, que é a área do esporte. Eu gostei assim porque eu vi muitas revelações esse ano aí. Dos garotos das regiões, né, Vina? Não só do Guarani, da Mata que chegaram na final, mas todo time aí tinha pessoal da região. Eu gostei desse campeonato, assim, com os jogadores da região. Eu acho que é importante, né, o crescimento do esporte Arizona e também parabenizar o Cleiton, né, o secretário municipal, né, pela organização do campeonato e também, além do campeonato municipal, o campeonato de truco. Também teve a final lá no mesmo dia e parabenizar o Cleiton pelo trabalho desempenhado, toda a sua equipe, né, ele e a equipe dele, na Secretaria Municipal de Esporte, que desempenhou aí durante o ano o campeonato municipal e os demais campeonatos. Não deixando de registrar, o vereador Elcio, o campeonato foi belo, como a observação mesmo citou, mas aconteceu um fato inédito que eu nunca tinha visto no futebol no mundo. Teve um incidente do Buritizinho, onde só o time do Buritizinho foi punido, sendo excluído do campeonato. Né? Acho que isso Paulo não poderia deixar de registrar. Nunca vi, se der Palmeiras e Vasco, o representante tem uma briga, você expulsa o jogador quando é punição, mas o Buritizinho foi expulso do campeonato, né? Claro que errou, mas foi expulsa a equipe que participou. Ninguém briga sozinho, tem brigaram jogaram o outro por um time, mas a expulsão do campeonato foi só para o Buritizinho. Isso é fato inédito, não pode deixar de registrar, porque repudiar esse ato que a punição tem, a justiça tem que ser feita de forma igualitária. Em relação aí, eu só concluo, não adianta ter lá no Buritizinho uma escolinha de futebol para incentivar a garotada, mas estão dando nenhuma oportunidade para o time. Errou, pune, mas da forma que foi punição, não é aceitável. Eu entendi perfeitamente, né, que o vereador Carlos quis explanar o seguinte, que fosse punido os brigões, né, e no caso generalizou, né, todos foram punidos. E eu tive procura também, vereador, de alguns jogadores do Buritizinho em relação a isso aí, alguns que não participaram da briga, e eles acabaram que foram punidos também. Então, acho que o vereador está explanando isso aí, né? Puniu toda uma equipe no qual a briga foi só com algumas, né? Então, quem teria que ter sido punido eram os brigões, e não uma equipe no total. Mais alguém? Eu até ia falar que hoje sobre o ITBI, eu posso da palavra livre, mas como nós combinamos aqui, você viu aqui na próxima sessão, a gente vai deixar para a próxima sessão para a gente. É até melhor que a gente falar aqui, só falar e não ter uma resposta, né, um questionamento, alguma coisa assim, fica mais complicado. Então, assim, eu vou ter de falar sobre esse assunto e agradecer mais uma vez a presença de todos, né, convidando-os para que venham participar das próximas sessões. E antes de encerrar, convocar os demais vereadores para 27, né? Próxima terça, às 19 horas. 27. Está no mês errado aí. E agradecer a todos, né? Mais uma vez, e declarar encerrada a presente sessão. Obrigado a todos.